Olá, pessoal. Essa é a segunda parte da gravação. Estamos aqui com o Fred, doutor em filosofia, e ele está explicando como é que ele entrou para o programa de target indivíduo. E vamos dar sequência aqui. Fred, a palavra é tua. Muito obrigado mais uma vez. Bom, então eu estava falando sobre a escravidão. Pois bem, eu acho que é interessante a gente mesclar alguns dos debates das ciências sociais com a minha história, pelo menos, né? Porque a minha história ela começa com agressões que os professores recebiam, minha mãe professora, que participava de manifestações por reajuste salarial desde a minha infância tenra, e a gente já tem aí algumas recordações, até talvez um pouco traumáticas de histórias aí das manifestações, da violência com que são tratados os professores, que é uma categoria que é tratada com uma violência pela polícia militar, que é um negócio incrível, porque é uma das categorias mais agredidas pelos militares, são os educadores, porque eles têm uma raiva da educação, eles têm uma... Não estou falando dos soldados, é óbvio que não, são os mandantes, né? E eles atacam a educação e dão ordens para os soldados atacarem os professores e os educadores, numa tentativa de descredibilizar e de desmoralizar, né? Porque porrada não é para descredibilizar, porrada é para desmoralizar os educadores nacionais. Esses educadores voltam para as suas salas de aula e olham para os estudantes, às vezes crianças pobres, que estão sendo ali chamadas pelo narcotráfico, por alternativas fora da lei, e as crianças olham para a cara desses educadores e assistem no jornal seus professores, que têm autoridade com eles dentro da sala de aula, levando porrada da PM na televisão. É uma coisa esquizofrênica. É uma sociedade esquizofrênica que enfia porrada nos educadores para poder descredibilizar a educação, desmoralizar os educadores perante a opinião pública, né? E para poder descredibilizar a perspectiva de que os educadores tenham alguma moral, né? Então, eles fazem isso Fred, com você acha que metodologia. isso é um pouquinho do resquício da ditadura ou é um cenário novo, não tem nada a ver com o exército? Eu acho que é pior, Valdemir. O que eu tenho para te dizer é que é pior. É um Hum. projeto. Esses caras, eles não trabalham, esses caras e essas mulheres da elite, né? Eles não trabalham com supetão, eles não fazem nada do dia para a noite. Eles começaram a torturar você, eles tinham um projeto. Uhum. Sobre esse projeto que eu queria conversar contigo. Como que o seu processo de tortura ele entra num projeto de terrorismo de Estado, né? Porque o objetivo deles é assustar, aterrorizar a população para que a população não siga o caminho da educação, para que a população não saia dos seus países, para que a população aceite viver na merda, né? Então Hum. eles usam você, você é um modelo. Você vai estudar, você é um cara que eu vou falar de você, mas é genérico, tá? Certo, perfeito. Você estuda, você se dedica, você se torna uma referência entre os seus amigos, você se torna uma referência social, intelectual e afetiva, porque o trabalho que a gente desenvolveu a partir daquele momento que eles cortaram ali o transporte público dos estudantes é um trabalho de comunhão com os outros estudantes, é um trabalho que também é afetivo e que é de Uhum. organização social. A partir Certo. dali, eu conheci movimentos de organização social estudantis e comecei a me organizar nesse aspecto. E quando cheguei na UENF, né, na Universidade Estadual Norte Fluminense, eu já tinha feito parte do Grêmio, da UNED Macaé, né, trabalhei como, se eu não me lembro agora, a minha posição, coordenador de política estudantil, porque eu gostava de política, aí pô, boto Fred para coordenar de política estudantil. No início eu não era coordenador de nada, eu trabalhava ali sobre os auspícios do Pedro Emerick, se eu não me engano, no jornalismo. A gente tinha um jornalzinho da UNED, uma coisa muito bonita que eu aprendi muito com aqueles jovens, que eram meus veteranos. E depois eu assumi a coordenação de política estudantil e recebi os novos calouros e mantivemos ali o Grêmio em funcionamento, e alguns que tinham mais interesse em fazer festa, outros que tinham mais interesse em fazer jornal, outros que tinham mais interesse no esporte e outros que tinham mais interesse no debate político. É, então, nós fomos nos tornando referências para esses jovens. Né? E depois, E quando nós aí, chegamos... você fala de política, você acha que existe uma questão aí de se é de direita ou se é de esquerda, ou independe do partido político que você está?
Então, quando eu falo de política, é política no sentido genérico. O meu Né? movimento estudantil sempre foi apartidário. Nós fazemos um trabalho com relação aos objetivos práticos, concretos que os estudantes precisavam, de tal modo que a gente não precisasse recorrer a partido político, a esse tipo de coisa, porque a gente achava que isso podia gerar aí uma burocratização do movimento estudantil. Então, a gente fazia um Perfeito. trabalho que era mais apartidário, no sentido de ser voltado para as questões concretas. Quando chegamos na UENF e pudemos aí continuar esse trabalho, no caso, fundamos um DCE na UENF que estava parado, e esse Diretório Central Estudantil foi lutar pelo bandejão universitário, A né, que era UENF é o, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? a Ou não? UENF não, a UENF é a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, em Campos dos Ah, tá. Goytacazes. Só para os nossos ouvintes que vão pegar a tradução é, lá no exterior, saberem quem é, qual é a instituição, né? Muito bem. É a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, que fica em Campos dos Goytacazes. Essa é a universidade É, que me formou sociólogo. E ali eu é. tive a oportunidade de fundar um diretório central estudantil ao lado dos meus amigos e de ser uma das referências desse diretório central estudantil. Se você for consultar aí o presidente do nosso diretório e tudo mais, vão todos lembrar muito da minha atuação ali, que foi uma atuação, graças a Deus, muito Ativa. promissora, Hum, promissora. E nós conquistamos muita coisa na nossa gestão. Nós conquistamos o restaurante universitário, nós conquistamos reajuste salarial para os nossos professores. No meu período, dentro da UENF, a UENF não precisou fazer uma greve. Foi o único, acho que um dos únicos períodos da história da universidade que não teve greve, porque a gente conseguia mobilizar os estudantes em aula para reivindicar as necessidades da escola, da universidade, seja do ponto de vista dos recursos, porque eles estavam, a Rosinha Mateus, na época, e depois o Sérgio Cabral, a Rosinha chegou se não me engano, era a Rosinha na época, ela, o governo do Estado fez uma proposta de lei que reduziria os recursos da universidade, quer dizer, uma proposta de sucateamento. Então não era só, Isso, não era só só, para não era só localizar, foi que ano mais ou menos? Foi isso aí foi 2006, 2007. 2006, 2007. Isso aí Foram você pode pesquisar. Isso aí tá tudo mais certinho. ou menos 6 anos depois do ataque da Torre Gêmeas, só para localizar assim os americanos que estão ouvindo isso aí. 2006, 2007. Pois bem, eles sempre querem cortar da educação. Eles sempre Uhum, querem cortar da educação porque a educação não é interessante, porque a educação de qualidade não dá voto para político de baixa qualidade. Então, os uhum, políticos de baixa qualidade, eles querem cortar a educação, né? Porque eles não ganham. No debate, eles não ganham. Então, perfeito. eles precisam de outros locais de sociabilização que não a educação. Por exemplo, as igrejas, onde as pessoas não podem debater. E aí, às vezes, aí fica mais fácil para um político que não tem a qualidade, né, de conseguir votos e tudo mais. E aí, o que que nós precisamos fazer ali? Nós fechamos a BR. Nós fechamos a BR com pneus, quer dizer, os estudantes fecharam, né? Os estudantes fecharam, queimaram pneus na BR, impediram a passagem, o transporte ali das pessoas dentro da rodovia, né? A rodovia da BR-101, ali próximo à Universidade Estadual Norte Fluminense, próximo ao Shopping Estrada. Isso foi feito umas 3 vezes para que a gente pudesse ter o direito de ter os 5 dias de aula na semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, porque a universidade já estava pensando em fechar na sexta, porque não tinha dinheiro para pagar telefone, não tinha dinheiro para pagar água, sem contar as condições dos laboratórios, as condições dos banheiros, aqui a gente fala casa de banho, mas os próprios banheiros que não tinham o recurso mínimo. A gente sempre trabalhou Uhum, com isso na educação pública, embora a qualidade dos profissionais seja incrível, mas a infraestrutura é jogada às traças às vezes. Então a gente sim. conseguiu aí o reajuste dos professores, conseguiu o bandejão universitário, os estudantes estavam passando fome, tinha amigo meu passando fome, tinha amigo meu, eu mesmo, porque na época a gente não percebe que está passando fome, a gente está comendo miojo, é o quê? Isso é fome, cara. Então, É. se a gente precisa estudar, e a gente estuda aí, entrava às 8 da manhã, saía às 18 horas da tarde. Então, quer dizer, meio-dia a gente ia aí, podia almoçar, até 1h30, 2 horas tinha aula. Não tem como você sair da aula meio-dia, cozinhar, comer e descansar e voltar para a aula duas Não tem horas. como, não tem como. As pessoas iam para restaurantes, quem tinha dinheiro, quem não tinha, fazia coisas de improviso. O jovem dá seu jeito.
Mas a gente que discutia a qualidade de ensino, e não só isso, democratização do ensino, que era para permitir que a universidade aceitasse, recebesse todo tipo de aluno, todo tipo de estudante, seja de qual classe social for, porque os mais pobres estavam pagando por isso, É, pagando com a sua qualidade de vida, com a sua saúde, e às vezes não sim, conseguindo acompanhar os debates, porque são 10 horas de estudo por dia, cara. Então, às vezes, você não consegue, se você não tiver uma alimentação muito boa, como é que você vai se tornar um bom profissional? E como é que é, você vai poder ajudar a população nas ciências sociais? Então, quer dizer, o restaurante universitário e o alojamento, porque as pessoas tinham que pagar aluguel. Eu saí de Macaé, tinha amigos de São Paulo, amigos de vários lugares, na época era o vestibular, não era o Enem, e as pessoas iam de outras cidades. Então, a gente também reivindicou o alojamento, até agora ainda não foi conquistado o alojamento. Mas o bandejão já saiu, já está funcionando. Tive a oportunidade de almoçar no bandejão em 2010, 2011, já estava fora da universidade, porque graças a Deus consegui passar para o meu mestrado em sétimo lugar na Universidade Federal do Rio de Janeiro, para estudar filosofia, né? E ali perfeito. na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu me desliguei do movimento da UENF e me aproximei dos estudantes e de algum, fiz novos amigos no centro do Rio de Janeiro. Ali a gente fez, por exemplo, participou do Ocupa Rio, na Praça da Cinelândia. Na época estava acontecendo o movimento Occupy Wall Street, e em 2011, se eu não me engano, 2010, 2011 ali, 2010, 2011, o Occupy Wall Street, a gente fez uma ocupação semelhante. Acho que estavam acontecendo nas grandes praças do mundo, contra o sistema capitalista. Sim, me Era lembro. contra. Eu estava na E a gente, Inglaterra na época também, estava muito em voga esse movimento Occupy Wall Street. exatamente, a gente no Rio de Janeiro foi ali, nós fomos participamos junto com a juventude ali, conhecemos a juventude ali, onde eu conheci, por exemplo, grandes nomes de militantes, de jovens incríveis. E é interessante, Valdemir, se a gente abrir os olhos. É interessante abrir os olhos e perceber quantos jovens promissores e solidários que são abandonados. Sim. Os saraus de poesia com jovens que recebem mendigos e trabalham. Mendigo é um termo, mas é para as pessoas entenderem, porque não são moradores em situação de rua. Mas, enfim, são saraus públicos, eventos culturais. Eu lembro de alguns nomes que eu poderia citar: o Paz, o Ricardo. O pessoal do Ratos Diversos, que fazem um trabalho primoroso e que não recebem nada, ajuda Sim, nenhuma, sem porque não há dúvida. interesse na cultura, não há interesse porque eles querem criminalizar. Eles querem Uhum. criminalizar. E aí, nesse processo, o governo do estado começou a aumentar as passagens de ônibus, acabou o Occupy Wall Street, que era um movimento cultural na praça. Tinha palhaçaria, tinha Sim, circo, tinha alfabetização de adultos. Para você ter uma ideia, os moradores de rua, com quem eu tive a oportunidade de conviver 3 meses e de passar um mês dormindo ao lado deles, peguei uma febre danada de dormir no chão. Mas depois eu voltei e fiquei ali acompanhando o sim, movimento. Mas o fato é que esses moradores de rua, eles queriam que a gente anotasse o nome deles, porque eles estavam denunciando que a guarda municipal estava executando moradores. Eles executavam, botavam dentro de uma van, dizia que levar para um lugar chamado Antares. Eles chamavam de inferno, porque é uma casa para moradores de rua, mas lá dentro tinha boca de crack. Vendiam crack dentro da casa dos moradores de rua, ou seja, da casa de acolhimento. Quer dizer, e eles não queriam ir para lá de forma nenhuma. E às vezes eles eram coagidos militarmente. E no caminho acontecia de tudo. As histórias que a gente ouvia eram incríveis. E o que eles pediam para a gente? Que a gente anotasse o nome e a identidade. Se eles sumissem, a gente tinha o nome e a identidade. linda. Era um trabalho muito, é um trabalho muito triste. Uhum. A minha história, é uma vida muito triste. Eu imagino. A Não é a gente minha, passa não. por isso, né? A minha não é, não. Ali eu É. estava no meu mestrado, estava recebendo uma bolsa de estudo, porque eu fui sétimo colocado, com muito Você trabalho, com tem muita uma dedicação. bolsa. Muita dedicação ao povo brasileiro. Eu Uhum. consegui essa bolsa. E com essa mesma dedicação, eu consegui ali me aproximar dessas histórias. Sim, sem dúvida. É. Pois bem, o que acontece? São pessoas abandonadas e que estão sendo executadas para fazer sabão. A verdade é essa. Estão sendo Uhum. executadas para fazer sabão, porque eles não têm interesse, não têm interesse. E porque para eles vale mais a pena que as pessoas reproduzam e eles possam escolher quem vive
do que manter vivo os que já estão vivos. Eles não têm Uhum. interesse nisso. Eles têm interesse nos novos, nas crianças, nos bebês, para poder assassinar, porque esses bebês rendem mais que o capital, porque esses bebês vão render mais, porque são pessoas que não entendem a sociedade, são mais fáceis de serem oprimidas, são mais fáceis de serem controladas, então eles executam. De geração em geração, todos no bairro já conhecem essa lição. Eles executam e pegam as crianças. É isso que eles estão fazendo no mundo todo. Isso aí é uma técnica, é uma metodologia que já vem de mais de 500 anos, Valdemir. É isso que eu queria te alertar. Você acha que isso, então, É um está em genocídio. qualquer lugar? Está em qualquer lugar, não importa o país. Na minha opinião, é uma fraternidade global. É Hum. uma fraternidade global. É por isso que a sua polícia não funciona, a minha polícia não funciona. Eu procurei a polícia da Rússia, eu morei em Moscou. Eu procurei a polícia de Lyon, onde eu morei na França. Eu procurei o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, eu procurei a Polícia Federal do Brasil, eu procurei Agora, me diga uma coisa, só para a gente não perder o elo. Entre o momento que você estava organizando os grupos populares e o momento que você começou a virar vítima de uma perseguição mais propriamente dita contra você, Tudo né? bem. Como foi essa? Quando que foi mais ou menos isso? Que ano, que mais ou menos, você se deu conta? Opa, eu Então, tô. eu me organizava junto com os grupos populares, né? Nunca ganhei dinheiro com movimento social, nunca fiz partido político nenhum, nunca fiz campanha política. Campanha política eu já fiz, pessoalmente, mas a nossa bandeira dentro do movimento estudantil era apartidarismo. E isso aí Certo, era um compromisso meu. Isso aí era um certo. compromisso meu. Então, isso aí você pode, a gente pode, né, retomar isso aí, daria livros. Eu tenho amigos meus que vão contar essa história, tenho certeza. É uma história, algumas histórias bonitas que a gente teve. E importantes, mais do que bonitas, elas são histórias importantes. Sim. E então nunca ganhei nada, nunca recebi nada, nunca nem tive interesse nada disso. Era um trabalho de organização em conjunto com esses jovens, com moradores de rua, por exemplo, o presidente que depois se tornou, não sei se você já ouviu falar do presidente, esqueci o nome dele agora, mas ele é conhecido como presidente. Era um morador em situação de rua lá do Ocupa Rio e que continuou Hum. ali participando dos movimentos até vir a falecer. Inclusive, o corpo dele foi velado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Ah, a reivindicação do movimento social. E o que hum. aconteceu? A princípio, nós éramos jovens solidários. Aí eu estou com os meus 20, você vê, eu me formei doutor, eu me formei graduado com 19 para 20 anos, 20 anos. Eu me formei mestre com 22. Então você vê que ainda é um jovem, quase uma Sim. criança, né? E isso aí eu estava no mestrado, então eu tinha menos de 22 anos. Isso aí foi Menos 2010, 2011, mais ou menos. 2010, 2011, fazem 14 anos. Eu Certo. estava fazendo meus 22 anos ali. E o que que aconteceu? É, Era um trabalho de solidariedade, basicamente um trabalho de solidariedade. Começou uma organização popular contra o aumento das passagens de ônibus no Rio de Janeiro. Isso foi em Agora você, 2013, né? agora você vai. 2013 foi quando estourou. Eu fazia Ah, parte da comissão de luta contra o aumento das passagens em 2011. hum, Em 2011, a gente se organizou ali, de 2011 até 2013, a gente se organizou foi muito. A gente se organizou foi muito, sempre com poucas pessoas. Era uma organização, os nossos melhores eventos ali, ou até manifestações, que organizamos manifestações contra o aumento das passagens, no máximo 700 pessoas, não chegava a 1.000. Não chegava a 1.000. O que aconteceu foi que, em 2013, nas manifestações que esse grupo organizava, que eu estava colaborando ali, um grupo de anarquistas, de jovens maravilhosos, jovens incríveis, jovens que você não acredita que existem, porque nesse mundo que a gente vive, eu tive a oportunidade de conviver com pessoas de espíritos incríveis, pessoas hum, maravilhosas de dedicação e trabalho pelos pobres. Eram hum. pessoas de dedicação ao trabalho pelos pobres. Eles se vestiam de preto, eles se botavam corrente, não era minha. A gente se organizava junto com os anarquistas ali e as pessoas falavam, ia lá o cabelo pro alto, não sei o que. Esses caras trabalhavam, o que esses caras faziam, a solidariedade, a sensibilidade, o carinho que eles tinham uns com os outros, e a panfletagem, era não sei o quê, pensando só no bem comum. Era É. incrível, era incrível. Eu tive esse contato. E Hum. esse grupo organizou essas manifestações em 2013 e foi severamente agredido pela polícia em 2013. Até É dias 2013, da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Polícia Militar do Rio de Janeiro, do então governador Sérgio Cabral.
que depois seria preso. Depois seria preso. É. Pois bem. Então, essa polícia que recebia ordens de uma pessoa que depois foi comprovadamente considerada pela justiça criminosa, Que é era o colocada. Sérgio Cabral. Você está se referindo ao Sérgio Cabral. Foi preso, imagino que seja por algum crime, né? Ex-governador do Rio de Janeiro. Isso. Então, a polícia. Então, o que você tem aí? Alguém que foi considerado criminoso controlando uma polícia militar e colocando essa polícia militar para atacar jovens de 20 anos. Esses jovens, eles se rebelaram. Em algum momento ali, acho que foi no dia 7 de junho de 2013, ou 4 de junho de 2013, eles se rebelaram e enquanto eles recebiam tiros de bala de borracha pelas costas, ao invés deles enfrentarem a polícia militar, gás de pimenta a gente já conhecia. O gás lacrimogêneo a gente já conhecia. E a passagem estava sendo aumentada acima da inflação, que é crime perante Eu me a lembro lei. disso que eu estava voltando da Inglaterra para o Brasil justamente nesse mês de junho, 7, 8 de junho de 2013, por causa do meu target lá na Inglaterra. Interessante assim, você fala da opressão da Polícia Militar no Rio de Janeiro, pela sua experiência, e eu sofrendo com os ataques lá, conforme eu já expliquei nos outros áudios, tem mais explicação para quem tiver interesse em saber, no mesmo período, né? Pra você ver como é uma coisa global mesmo, não é uma É um coisa projeto. localizada. É um projeto. A gente, quando é criança, quando a gente é jovem, a gente acha que as coisas não funcionam porque está dando errado, a sociedade é difícil, poxa, a gente tem que se organizar melhor, mas não é, é um projeto. O Sim. adulto, o adulto já vê melhor. O adulto olha para o espaço, né? O adulto, se tiver tido estudo, souber o que é um projeto social, e já fala, porra, que projeto é esse aqui? É. A gente sabe que as coisas não são feitas do dia para a noite, são projetos. E ali eles viram que o nosso grupo era um grupo incrível, era um Hum. grupo maravilhoso. E esse grupo, ele era um. Porque existem dois campos de luta aí. Um é o campo prático, as pessoas estão ficando mais pobres porque estão gastando mais. Porque estão pagando uma passagem de ônibus mais cara, elas vão comer menos. Uhum. São pessoas que já estão em condição de vulnerabilidade, outras estão morrendo. Essa passagem de ônibus foi aumentada acima da inflação. Os jovens se organizaram, inclusive 21 de junho a passagem caiu. Os jovens colocaram 1.600.000 pessoas na Presidente Vargas no dia 21 de junho. Antes disso, botaram A 100 mil. Praça Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, né? Não é uma praça, é uma avenida. Avenida Presidente 1 Vargas. milhão e 600.000 pessoas não cabem numa Mineiro praça. não conhece muito bem Rio, viu? A gente não É uma conhece. avenida enorme. É uma avenida enorme. Presidente Vargas é Eu uma avenida conheço, enorme. conheço um pouco, eu tô 1 brincando. milhão e 600.000 pessoas é a maior manifestação da história do país. 1.600.000 pessoas na No rua. dia 21 de junho de 2013, esses jovens organizaram a maior manifestação da história do país. E isso começou com vocês lá na Em todo o universidade. Brasil, em todo o Brasil. As manifestações de São Paulo ficaram muito grandes, foram muito fortes, Eu me foram uma lembro referência disso. para o Rio de Janeiro, mas o Eu maior estava número vendo isso na televisão, na mainstream mídia, né? Na televisão aberta. A gente estava vendo isso. Eu até me pergunto até que ponto a mídia aberta estava usando isso para ganhos políticos ou se eles se associaram realmente com uma luta genuína da população. no início não, no início eles vieram a público nos denunciar, o próprio Arnaldo Jabor eram chamados de vândalos, né, É. etc. Depois, como o movimento cresceu muito, eles adotaram uma outra estratégia. O Arnaldo Jabor volta à televisão e pede desculpas por ter chamado os manifestantes de vândalos, e eles começam um processo aí de tentar entender melhor aquela população, porque 1.600.000 eu já não posso chamar de jovens. Sim, 1.600.000 é mais do que um sexto da população do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, que é a terceira maior cidade da América Central e do Sul. sem dúvida. Então, 1.600.000 era a população. E aí, Por quê? focando mais no teu aspecto pessoal como target indivíduo, foi ali que você sentiu que você Até aí começou. estava tudo bem. Até aí estava tudo bem. Eu era um É. jovem solidário, participando de atividades civilizadas. Jamais peguei numa arma, jamais peguei numa faca, jamais peguei. Nunca taquei uma pedra num policial, se você quer saber. Uhum. Eles atiravam a bala de borracha de lá. Eu vi o policial dando cacetada numa menina.
né? Você pega a pedra no chão, mas você olha para a cara do ser humano e você, porra, não consigo, eu não, a educação que eu tive, infeliz, talvez seja infelizmente. Eu não vou Uhum, nem dizer que eu tenho orgulho disso, mas eu nunca consegui jogar uma pedra na cara de um ser humano, nunca consegui. Então, o uhum, nosso trabalho era totalmente civilizado, né? O que a gente fazia era debates, a gente saía e fugia daqueles caras atacando as pessoas como animais e recebendo ordens do secretário de segurança, a mando do governador do estado, igual capatazes, são escravos, são perfeito. escravos. Então, eu acho que o ponto é esse, nós vivemos a escravidão, só que só vai ser chamado de escravidão quando acabar. Enquanto não acabar, eles usam eufemismos, Uhum, né? Assim como, por exemplo, o target individual, porque se você sim. prestar atenção, é o nome do programa dos torturadores. Não é É. o nome que nós demos para nós. O nome que Inclusive nós o demos para Lambert, que é o grande profissional aí que está sendo vítima, infelizmente, do Havana Síndrome, ele até sugere um novo nome, Listed Individuals. Que é eu o chamo de Listed Individuals? Porque é torturados. listado por quem, né? Porque se você põe target indivíduo, é target by whom, por quem. Agora, Eu se você chamo de põe listed torturados. indivíduos, aí você já, opa, já fica claro que alguma coisa, né? Para mim isso é tudo eufemismo. Para mim É, isso é tudo eufemismo. Eles escolheram esse nome, eles têm pessoas infiltradas, utilizando nomes, tem muitos infiltrados, tem muitos sem dúvida. que trocam a sua dignidade ou a sua saúde para poder manter eufemismos, para poder manter palavrinhas bonitinhas, quando na verdade estão tomando no cu. E É. eles trocam isso com os algozes, e os algozes dão uma. Eu vou comer teu cu, eu como mais devagarzinho, se você der esse nomezinho, se você falar desse jeitinho, né? Só que, o que acontece? Isso não é dignidade. Isso não é É. dignidade. Eu chamo de torturados porque isso é um nome comum, e é uma prática comum, histórica, e que tem que ser reconhecida como tal, seja por tecnologia ou seja amarrando e pau de arara. Não faz diferença. Não faz diferença. Então, legislação tem. Legislação tem. O que não tem é interesse. A legislação contra a tortura, ela existe. O que Uhum. não existe é interesse da classe dominante. Por quê? Essas fraternidades controlam a justiça, controlam a mídia, uma mídia privada, que é uma coisa absurda, que no futuro vai ser crime e que hoje é normal. Vai ser crime um sujeito ser dono de uma mídia, ser capaz de expressar tudo que ele pensa de forma global, né? Isso vai ser crime. Isso vai ser crime. E hoje as pessoas fazem isso como se fosse normal. Você tem 6 canais na televisão, nenhum deles é do Sindicato dos Professores, nenhum deles é do Sindicato da Saúde. Eles são todos concessões privadas para grupos econômicos que fazem parte de uma elite que não soma 0,03% da população. É essa elite. É essa elite que tem dinheiro para investir em tecnologia. É essa elite que tem esse dinheiro. E eles estão organizados em fraternidades. E o modus operandi deles flui e reproduz, né? Como Bertolt Brecht diz, a cadela do fascismo está prenha novamente. Ela Uhum. não para de reproduzir é, é, essa filha da puta, né? Porque eles reproduzem tortura, eles reproduzem assassinato, eles reproduzem tráfico de mulheres, eles controlam as mulheres, eles querem controlar desde Roma e agora querem fazer isso com tecnologia. Quem as mulheres vão casar? Com quem você pode desposar, quem você não pode? Antigamente eles faziam com a espada, agora eles te colocam doente de cama. Me fale um pouquinho da tortura. O que que você A começou a partir. experimentar? Exatamente. O que aconteceu? Eu sempre fui um jovem muito, muito, muito ligado, um pouquinho ligado, né? Então, o que eu fiz em 2013? Saí do movimento social. Em 2013, quando as manifestações estouraram, eu vi amigos meus levando tiro de bala de borracha no olho, ficando cego, ou então aquela bomba de efeito moral que deformava a perna de alguns manifestantes, Uhum. destruía Eu vi coisas mesmo. aquilo. É. Era um negócio incrível. E eu vi aquilo acontecendo, eu falei com os meus amigos, poxa vida, a gente não está ganhando nada aqui. O grupo que organiza tem que sair, porque a população já estava Muitas fazendo vezes é o tudo. que você falou, está infiltrado ali para causar violência e tirar aquela. Tem imagem É, de pessoas, a paisana tá, agindo dos dois lados, depois entrando no cordão de isolamento da polícia, e dando é, carteirada e subindo no ônibus da polícia. Isso aí tem é. imagens. Isso aí ficou tudo na boca miúda. Se você pegar 2013, o processo de 2013, o que tem de crime de inteligência ali, de P2 e de paisana,
Não está no gibi, foi tudo varrido para debaixo do tapete. Eles começaram um processo contra os 23. É aí que eu começo a ser perseguido. Porque o que, que aconteceu? Eu saí antes de 2014, que foi a Copa das Confederações, e depois as Olimpíadas, e depois a Copa do Mundo em 2014, Copa das Confederações em 2013, no final de 2013, e as Olimpíadas em 2016. Esse grupo continuou se organizando junto com a população, muitas pessoas continuam se organizando, e depois, até a Copa do Mundo. E aí, na final, se eu não me engano, na final da Copa das Confederações, eles começam a receber um processo. Até tiveram telefones grampeados, se eu não me engano, nesse processo. Um advogado que estava trabalhando lá no Rio de Janeiro, maravilhoso, né, que estava ajudando lá os militantes do movimento social, que é o Marino de Cari, se eu não me engano, é o nome dele. E teve esse processo dos 23 que foram perseguidos aí por um dispositivo do Estado contra os manifestantes. O Só que Estado eu não entrei. processou o Eu não, grupo. oi? O Estado processou o grupo. Ele bateu na porta de algumas pessoas, de alguns Que eram grupos de alguns organização. líderes da organização. Pois é, a gente não pode dizer que são líderes, né? Se você parar É, para pensar, a gente nem pode dizer isso, é, porque eram organizações espontâneas. sim. São 1 milhão e 600 mil Tem pessoas. cabeça, assim, A né? gente não tinha nem carro de som. 1 milhão e 600 mil pessoas na rua. A gente não é líder de nada, cara. Você não é líder de nada. Imagina você, com 1 É, milhão e 600 mil pessoas em volta, é, sem um megafone. Não tinha sim. nada. Eram organizações espontâneas. Eram pessoas que eram exemplos, referências, grandes pessoas incríveis, pessoas maravilhosas, pessoas que eram referências, né? Algumas que eu conheço, outras eu não conheço, mas eu imagino que seja, pela semelhança, imagino que sejam também porque foram tratados como se fossem líderes de grupos rebeldes, e na verdade eles estavam ali protestando contra uma Copa do Mundo que foi corrupta e que roubou dinheiro brasileiro. Depois Uhum. o governador foi preso. Então, quer dizer, esses jovens que eram processados, hoje, e para a história, eles são heróis, porque eles lutaram contra um criminoso que tinha nas suas mãos milhares de homens armados à sua disposição. E ele usava contra esses jovens. Então, esses jovens, na minha opinião, eram heróis, porque eles estavam lutando contra um criminoso, que depois foi reconhecido como criminoso pela justiça, e É. eles foram processados como se fossem criminosos. E eles não, quer dizer, é a esquizofrenia, né? Porque eles não Uhum. conseguiram passar a mão na cabeça do governador, tiveram que prender. Então, você pega e você dá uma medalha para esses jovens. Dá uma medalha. Porque você não sabe o que é você enfrentar uma PM de um criminoso. Sim. Pois bem, esses jovens receberam esses processos e eu não fazia parte. Eu saí, eles não tinham, eles grampearam o telefone de alguns amigos, só que no meu telefone não deu nada, não deu nada, não aparecia, não recebi processo, nada, por quê? Eu me retirei antes. Eu me retirei em agosto de 2013 e os processos vieram em 2014, já no Uhum. processo da Copa do Mundo, certo? Uhum. O meu trabalho, qual que era? O meu trabalho não era nem trabalho, era uma coisa que eu fazia com muita naturalidade. Defender os direitos humanos na internet. Mostrar as coisas, divulgar material de qualidade. Se você pegar o meu Facebook, aí você vai ver o ponto de vista daqueles que estavam nas ruas, e não o ponto de vista de uma mídia canalha, né? Sim. Sim. Pois bem, o que acontece? Eu não recebi esse processo judicial. E aí eu fui receber o processo fascista. Porque suponho que seja pela qualidade do nosso discurso, pela qualidade do nosso debate, porque tem jeito das pessoas entenderem, por exemplo, o militarismo. Uma das reivindicações dos estudantes em 2013 era contra a militarização da PM, pela desmilitarização da PM. Porque se você parar para pensar, uma polícia militar, eles têm a guerra tem que ser sigilosa, né? Você estava até eu vi um debate seu sobre isso, sobre o sigilo das agências de inteligência. A guerra não tem que ser sigilosa, não. Onde tem arma tem que ter sigilo, mas isso aí só interessa ao fascista, ao Führer. Isso não Sim. interessa à população. Estamos Onde tem arma tem que ter transparência e não chegando no sigilo. final aqui do segundo minuto. Eu vou interromper e a gente começa com o segundo link. Em Te alguns agradeço.